Então, olá, alunos do primeiro ano de iniciação científica, também do primeiro ano da tarde, da noite, dos segundos anos também. Então, vamos falar um pouco nessa semana. Nós já falamos, né, muito sobre o que é ciência, o papel da ciência, e vamos agora entrar em um tema específico. Então, a ciência existe para facilitar a nossa vida, não é isso? Nós já vimos, a ciência existe para ser aplicada e resolver problemas. Pronto. Qual é o papel da ciência, professor? Conhecimento que eu aplico na realidade e ela soluciona problemas e facilita a nossa vida. Então nós temos hoje aqui o chamado ODS. O que são ODS? Tá aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qual é o problema? É que com o progresso, com o desenvolvimento da ciência, né, o mundo também tem enfrentado algumas questões relativas ao meio ambiente. Vocês acompanham aí? Nós temos acompanhado aqui no Brasil e em todo o mundo as chamadas mudanças climáticas. Vocês escutam isso em física, em química, em biologia, em história, língua portuguesa, ou seja, todas as áreas do conhecimento humano estão tratando dessa questão. Por quê? Entendam que é uma questão de vida ou morte. A questão ambiental é uma questão de vida ou morte. É uma questão de futuro da humanidade. Se o ser humano, aí sim, a ciência, não repensar o seu papel, a sua função, se a escola, se nós não mudarmos nossos hábitos, nós, toda a humanidade, todo o planeta, nós não teremos um futuro garantido. Sobretudo nós, mas os nossos futuros filhos, os nossos parentes, as futuras gerações não terão um futuro, não terão uma vida. Por quê? Porque o planeta está à beira de um colapso. Os elementos naturais, né, os chamados recursos naturais, né, escasso. Estão vendo aí, né, a questão da crise mundial, né, fome, guerras, aí vem a produção de lixo, a falta de recursos, destruição da natureza, derrubada das árvores. Então, são muitos problemas. Pensando nisso, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ok? ONU, Organização das Nações Unidas, ela lançou em 2015 o chamado Um Pacto para discutir esses problemas sobre o desenvolvimento sustentável. E ela criou os chamados ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? É uma agenda mundial adotada durante a cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas. Ou seja, de acordo com essa agenda, ou seja, o que é uma agenda? É uma pauta que a ONU prevê, né, discutir com a humanidade. Então, até 2030, qual é o objetivo da ONU? Fazer com que esses objetivos aí prevaleçam. Então, vamos ver o que são, primeiro, o que é o conceito de sustentabilidade. A gente escuta muito, né, tá? O que é sustentabilidade? Então, vejam a definição, né, aprendam, né, armazenem na CPU de vocês essa definição. Então, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente. Pronto. O que é sustentabilidade, professor? O nome já diz, sustentar. Então, é usar, viver neste mundo, mas de maneira que nós não destruamos por completo a natureza, os recursos, a água, as florestas, as matas, os rios, ok? Então, sustentabilidade significa usar de maneira racional, usar de maneira educada, usar e viver pensando naqueles que virão. Então, que as nossas ações garantam a sobrevivência das gerações futuras. É isso o conceito de sustentabilidade. Então, se eu perguntar numa atividade avaliativa, numa prova, o que é sustentabilidade? Defina o conceito de sustentabilidade. Vocês vão dizer o quê? Significa toda a ação do ser humano, é toda a prática de uso dos recursos naturais de maneira racional, pensando, né, nas futuras gerações. Significa usar os recursos que a natureza nos oferece, mas de maneira sustentável, de maneira racional, de maneira controlada, pensando nas gerações futuras. Derrubou uma árvore, plante 10, né? Derrubou uma planta, refaça, reconstrua, repense. Teve uma queimada, vamos replantar, vamos reflorestar. Essa é a ideia de sustentabilidade, ok? Então, a sustentabilidade, ela é uma característica ou uma condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Então, sustentabilidade significa garantir a nossa existência.
Sustentabilidade significa permitir que o mundo não se destrua, que o mundo não entre em colapso. Imagine a vida de vocês, a nossa vida sem água. Imagine viver sem água, falta água, o desespero. Imagine essas temperaturas agora, por exemplo, na Índia, né, ali na Ásia, as temperaturas chegando a 50 graus. Imagine na casa de vocês 50 graus, sem um ventilador, sem um ar-condicionado, sem um vento para circular. Então, os problemas climáticos estão aí. No Brasil também, falta de chuvas, né, estiagens, aí temporais, tempestades, chuvas concentradas, tudo isso por conta dessa falta de consciência da ideia de sustentabilidade. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, ela tem um tripé, veja interessante. Sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, por que ambiental? Pensar na natureza, nos recursos, no meio ambiente. O que é a sustentabilidade social? Pensar nas pessoas mais pobres que vivem nos morros, nas favelas, nas regiões mais afetadas pela poluição. E a sustentabilidade econômica, os países mais ricos, aqueles que têm uma maior produção, pensarem, né, nos recursos, na divisão, na partilha, pensarem também em diminuir a poluição, porque os países mais ricos geralmente são aqueles que mais poluem o meio ambiente para obter recursos, para obter lucros, né? Então produz muito e também polui muito, né? Os dois P's, produção, poluição, muitas vezes andam juntos. E o desafio é isso, é produzir sem poluir, produzir sustentando o meio ambiente. Ok? Então, na agenda da ONU estão previstas, olhe, ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza. O que é erradicar, gente? É acabar. Okay? Erradicar a fome significa acabar. Então a ONU está preocupada com isso, com esses 17 ODS, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ok? Decorem a sigla ODS, são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então a ONU está preocupada com essas dimensões aí, erradicar o que? A fome, a pobreza, alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, né, água, saneamento e assim por diante, cadê mais? Padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos, dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusive, infraestrutura, industrialização, entre outros. Então observem como professor, por que esse conteúdo? Porque veja, observe como nós usamos a ciência para o progresso do ser humano, não é isso? Veja que interessante. Então, a ciência ela é responsável pelo desenvolvimento da humanidade. Porém, se não tomarmos cuidado, essa mesma ciência pode decretar o fim do planeta Terra. Já pararam para pensar nisso? A ciência possibilitou o crescimento e pode também possibilitar a queda ou a morte do planeta se não forem repensadas as atitudes. Por isso que é importante. Então, a ciência pode agora nos ajudar a reencontrar novos caminhos para que possamos continuar produzindo, consumindo, vivendo no planeta, porém de maneira sustentável, de maneira racional. E aí foi que a ONU lançou, a ONU lançou aí os chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ok? Então são, de acordo com a ONU, a ONU propõe e ela deseja que até o ano 2030 esses 17 objetivos que nós vamos ver agora sejam alcançados. Será que vamos conseguir? Será que a ONU vai conseguir? Será que a humanidade, que o planeta Terra vai conseguir colocar em prática esses 17 princípios ou objetivos do desenvolvimento sustentável? Vamos ver? Então acompanhe. Número 1 é proposta da ONU. Número 1, estão acompanhando aí, né? Erradicação da pobreza. O que é erradicar? Acabar, ok? A palavra erradicar significa acabar, eliminar a pobreza. Então acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É esse, gente, um desejo da ONU. Infelizmente, com a pandemia, nós temos visto aqui em Jeremoabo, aqui no sertão, né, pessoas passando necessidade,
pessoas passando fome. Por que estão passando fome? A pandemia trouxe desemprego, trouxe desestruturação familiar, a economia parou, as pessoas ficaram em casa, uma série de problemas. Então, erradicação da pobreza. Número 2, fome zero e agricultura sustentável. O que é que a ONU quer com esse princípio? Acompanha aí. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria na nutrição e promover a agricultura sustentável. O que é segurança alimentar? Nós sabemos que os produtos, os alimentos que nós comemos, alimentos industrializados, alimentos enlatados, são um perigo para a nossa saúde, né? Tem aumentado o número de doenças, infecções, de câncer por conta disso. Repensar também isso. Número 3, saúde e bem-estar. O que é isso? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Praticar esportes, não só jovens, também a crianças, adolescentes, né? A criar espaços, quadras, campos de society, campo de terra, gramados, né? Praças, para que as pessoas possam praticar esportes. Quem não gosta de esporte, o futebolzinho, né? Um futebol, um vôlei, um basquete, caminhar, correr, nadar, importante. Número 4, educação de qualidade. Depende de vocês quererem, viu? Também. O que é isso? Assegurar a educação para todos, inclusiva. Tem pessoas que não têm acesso à educação ainda nesse país, viu? Vocês reclamam da vida, mas porque vocês precisam conhecer mais a nossa realidade. Valorize mais a educação de vocês, o professor, a escola de vocês. Pessoas gostariam muito de ter o que vocês têm e não têm. Então, é um objetivo da ONU em todo mundo, uma educação de qualidade para todos. Igualdade de gênero significa o quê? Número 5 aí, respeitar as pessoas, né? Respeitar as comunidades LGBTs, as mulheres, né? As meninas, valorizar as pessoas, respeitar a pessoa na sua individualidade, ok? É superar o preconceito, o racismo e a violência contra a mulher, contra, né, a comunidade LGBT e assim por diante, ok? Nós somos seres humanos. E é preciso que a gente aprenda a conviver e a respeitar o outro na sua individualidade. Número 6, né? O objetivo número 6 é água limpa e saneamento. Vocês sabem que no Brasil, né, temos muitos lares, cidades, estados praticamente sem saneamento ainda. O que é o saneamento, gente? Para onde vai as águas que a gente usa em nossas casas, rede de esgoto, né? Nem toda cidade tem rede de esgoto. Geralmente as pessoas jogam, né, no fundo de casa, jogam na própria rua, na frente da casa. Então é preciso, né, trabalhar primeiro por água limpa. Né? Tem pessoas que bebem muita água contaminada ainda de rios contaminados. E o segundo problema é a falta de saneamento básico, que gera doenças. Doenças que vêm de ratos, insetos e assim por diante. Então é outro objetivo. Número 7, energia limpa e acessível. O que é energia limpa? Combustível é uma energia que polui. Você sabe que os gases, o dióxido de carbono que sai da descarga dos carros e das motos, provoca o chamado efeito estufa, porque eles vão destruindo a camada de ozônio que protege a Terra, né, da infiltração dos raios solares. Então, energia limpa, qual é a energia que vem dos parques eólicos, né? Está construindo aqui no sertão um parque eólico. Energia limpas que vem, por exemplo, né, energia solar é uma energia limpa. Os biocombustíveis são energias limpas, ok? Então é preciso procurar novos modos, porque o petróleo tanto é caro quanto destrói o meio ambiente. Número 8, trabalho decente e crescimento econômico. O que é o objetivo desse objetivo aí dele? Promover o crescimento econômico sustentado, incluso e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, né? As pessoas trabalharem bem, né? Ganharem bem para poder viajar. As pessoas trabalham, né? Mal sobrevivem, né? Imagine nossas famílias sobrevivendo com um salário mínimo. Tem pessoas que nem isso ganham. Então, a ONU está preocupada com o trabalho digno para as pessoas. Tem pessoas que trabalham ainda análogos à condição de escravidão nesse país, ok? Pessoas ganham um salário miserável, então são tratados como escravos. Então, por isso, mais esse objetivo aí, superar isso. Número 9, estão acompanhando aí, número 9, olha, inovação e infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, né? Cidades planejadas, cidades com espaços para a dinamização da vida, com infraestrutura, com segurança, né? Onde as pessoas possam viver bem. É importante viver bem. Número 10, a redução das desigualdades sociais,
desigualdades econômicas dentro do nosso país e entre eles, né? Infelizmente a desigualdade ela existe em Jeremoabo, existe na Bahia, existe no Brasil, existe no mundo. O que são as desigualdades? Pessoas que ganham menos, pessoas que vivem em situações inferiores, em situações de vulnerabilidade. Número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Tornar cidades assentamentos humanos, inclusive seguros, resilientes e sustentáveis. Nas cidades tem que aprender, né, a favorecer o convívio harmônico das pessoas, cidades que possam garantir a sobrevivência. Número 12, olhe, consumo e produção responsáveis. Então vejam, nós produzimos muito, nós consumimos muito, a humanidade compra muito, bebe muito, come muito, isso gera um consumo desenfreado e, claro, automaticamente, qual é a consequência do consumo? Lixo, destruição do meio ambiente da natureza. Número 13, estamos acabando. Número 13 é ação contra a mudança global do clima. Tomar atitudes urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Então, a mudança no clima é a mudança na nossa vida. Temperaturas elevadas, né? Geadas, secas prolongadas. De vez em quando é tempestades. Quem vê o jornal acompanha o Rio de Janeiro quando acontece, né? Recentemente o Rio de Janeiro, na Bahia também, aqui no sul da Bahia, em Minas Gerais. Então, frutos do aquecimento global, das mudanças no planeta Terra. Porque assim, o que é mudança climática? Então, o planeta, ele funciona, é que nem o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa vida, ela funciona, é como se fosse de uma maneira automática. Mas qualquer coisa que aconteça provocado pelo ser humano por nós mesmos, que altera esse funcionamento, aí gera, né, algum tipo de problema. A mudança no clima é assim. 14. Vida na água. O que é isso? Conservação e uso sustentável dos oceanos, né, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, né? A pesca predatória que destrói, né? As pessoas muitas vezes matam um tubarão para trazer uma barbatana, para fazer um prato de comida para uma pessoa rica na China, no exemplo, no Japão. Então, gente, é isso. O ser humano tem que repensar as suas práticas, as suas atitudes. Então, é preciso preservar a vida, matar um animal. Muitas vezes se mata um animal, tira a barbatana e deixa o animal lá, né? Sangrando. Milhares, na verdade, milhões de animais, de tubarões, de baleias. Então, é preciso tomar cuidado, preservar os oceanos, né, da poluição, dos esgotos, de jogar resíduos sólidos assim por diante. Vamos acabando, viu? E por último, os últimos 3, vida terrestre, o que é isso? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, né? Que significa a derrubada de árvores, deter, olha, e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Quando se derruba as árvores, você mata os animais, você coloca os animais em extinção. Quando você destrói o habitat dos animais, dos seres, né? Dos animais lá no seu ambiente, quando se destrói as árvores, derruba, né, o desmatamento, ele provoca um deslocamento desses animais que ficam desorientados, perdidos. Então é preciso cuidar da vida terrestre, também na nossa vida do ser humano. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. O que é isso aqui? Lutar pela igualdade, lutar contra o racismo, lutar contra a corrupção, lutar contra a guerra, lutar contra as mentiras, né? Trabalha por uma sociedade mais justa, mais fraterna. E por último, parcerias e meios de implementação. O que é isso? Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, é fundamental hoje se fala muito a palavra parcerias, né? O que é parceria? O que são as parcerias? São justamente, né, as instituições, os países, os estados, os municípios, né? A escola, as igrejas, todos trabalham juntos pelo mesmo bem comum. Não há mais tempo para divisão. Ok? Não há mais tempo para separação. Ou a humanidade se une, nos governos globais, né, os continentes, os blocos econômicos, os ricos, né, as igrejas, ou a gente se une, ou estaremos fadados à finitude, ao desaparecimento. Seria muito triste se algum dia, imagine, a humanidade desaparecesse da face da terra porque não cuidou da criação, como Deus colocou lá no livro do Gênesis, que o homem deveria cuidar. O homem, ao contrário de cuidar, tem destruído. Então, por isso que a ONU lançou aí, tá vendo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quando vocês verem por aí a sigla ODS, ok? ODS, lembre, Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável, ok? ODS, objetivos, são quantos? São 17 objetivos para transformar o nosso mundo. E aí vocês têm no cantinho do mapa, vocês têm um mapa da ONU, no cantinho do slide, tá vendo? No cantinho aí, olha, esse mapa é um mapa da ONU, ok? Com todos os países que fazem parte dessa grande organização. E aí nós temos esses 17 objetivos nos símbolozinhos, tá bom? Tá vendo aí? É tão pequena a letra, mas dá para vocês observarem, né, que cada símbolozinho desse aí corresponde a um objetivo específico. Quer dizer, a ONU preocupada aí com o futuro da humanidade, ok? Espero que assistam, que tenham gostado. Em seguida, eu vou enviar para o grupo a atividade. Vou enviar para o grupo, também vou enviar para a escola. Quem quiser pegar a atividade impressa, pode pegar lá e responder essa atividade relativa a esse conteúdo, ok? Um abraço e até mais.